Oi, pessoal, tudo bem aí? Hoje a gente vai começar a falar sobre um pouco mais, na verdade, né, sobre a observação lúdica, mas a gente vai começar a falar sobre alguns aspectos mais, como posso dizer assim, menos teóricos e mais práticos. Então a gente vai começar falando, né, continuando o que a gente já andou falando na aula passada sobre observação lúdica, mas agora a gente vai adentrar um pouco mais, inclusive trazendo algumas ideias sobre brinquedos e como pode se trabalhar com a criança sobre esses aspectos. Então vamos começar falando, né, sobre a observação lúdica, sobre o brincar e sobre os testes. Uma questão importante, a brincadeira, como a gente já andou falando, né, na outra aula, ela é uma ponte de comunicação entre a criança e o psicólogo. Então, é uma ponte que vai se fazer na verdade, entre a criança e o mundo. Tem um trabalho muito interessante do Donald Winnicott. O Winnicott, como um psicanalista, ele se dedicou bastante ao entendimento dessas questões relativas ao brincar. Então, no brincar, tem um trabalho interessante, chama o Brincar e a Realidade, né? Tem um outro que é bem interessante também, que chama A Criança e o Seu Mundo. Tem vários trabalhos interessantes que o Winnicott discute um pouco mais profundamente sobre a importância do brinquedo e a importância da atividade do brincar e o quanto a atividade do brincar ela é algo que precisa ser visto pelo adulto e pode ser visto, a gente está falando aqui na psicologia de atendimentos com crianças, pode ser visto como uma forma muito importante e muito fundamental de comunicação. Então, o brincar ele tem essa característica, né, de propiciar ao sujeito entender esse mundo. É como se fosse, como a gente estava falando no vídeo passado, como se fosse uma imitação da vida, né? E isso torna essa atividade altamente importante. Então vamos começar a falar um pouco mais sobre o brincar, que a gente já andou falando um pouco na aula passada, né? E a gente vamos nos ater um pouco mais aqui às contribuições da Berasturi, da Arminda Berasturi. No vídeo passado, das aulas passadas, a gente estava trabalhando, né, mais sobre o que a Jurema Cunha trazia e um pouco da Berasturi também. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que a Berasturi traz em relação ao brincar. Pensando, né, a Jurema Cunha mais voltada ao psicodiagnóstico, mas também ao processo de psicoterapia, e a Berasturi ao processo de psicoterapia, que também dá para se aplicar ao psicodiagnóstico. Então vamos lá. Por meio das brincadeiras e dos brinquedos, se investiga a capacidade de fantasiar da criança. Na aula passada a gente falou sobre a questão da fantasia. É pela fantasia que a criança constrói a ideia sobre o mundo. Se a criança não fantasia, ela não está construindo uma ideia de como é esse mundo. E isso é primordial para ela depois, mais para frente, até mesmo considerar as leis da ciência, leis da física, né, leis da química, leis fundamentais da moral, da ética. Então, é importante que ela vá começando a criar leis fantasiosas, para que ela perceba que o mundo tem uma realidade. Então, a realidade que a criança constrói inicialmente é pela fantasia. O brincar possibilita isso, possibilita construir fantasia, e estando ali dentro da fantasia, naquele momento de brincar, a criança ela experimenta poder demonstrar o que ela já entendeu sobre como é o mundo. Então, por isso, o psicólogo precisa estar muito atento a que materiais a criança utiliza, de que forma ela utiliza, como ela fala sobre isso, como ela se expressa, porque é o brincar que está mostrando como a criança constrói esse mundo da fantasia, mas é um mundo que ela fantasia, né, ali na brincadeira, mas é um mundo que está imitando a realidade. Tem um exemplo, né, interessante
Por exemplo, tanto as meninas brincando, os meninos também. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma imagem de uma menina brincando com um bebê. Como ela, um bebê boneca, né? Como ela trata esse bebê? Ela trata esse bebê como ele precisando de cuidados, ela trata esse bebê como ficando de castigo porque não respeitou, ela trata esse bebê como precisando apanhar porque foi mal na escola. Então ela está expressando a partir da fantasia o que ela está pensando, né, sobre a vida dela, sobre o que ela está aprendendo sobre o mundo. Então ela transmite para o brinquedo aquilo que ela acreditou sobre como é a lei do mundo e como são as leis do mundo. Então por isso é importante a gente considerar também pelo brinquedo e pelo brincar que tipos de brincadeiras essas crianças que você vai trabalhar ou a criança que você vai trabalhar, que tipo de brincadeiras ela propõe e como ela age nessas brincadeiras, né, para a gente poder entender como ela constrói o mundo e como ela está construindo essa ideia do mundo. Então, como está sendo o mundo dela, é como ela está trabalhando com o brinquedo e te trazendo com essa informação. Então, o significado do brincar é o significado de expressar o que ela está aprendendo e entendendo sobre como é esse mundo de interação entre ela e o outro. Então, o brincar ele é muito importante porque quem não brinca, né, não constrói fantasia. Quem não brinca não possibilita criar como se fosse pequenas formas de testes sobre como é o mundo. Né? Quem não brinca não vai possibilitar a si mesmo, né, de construir ideias sobre como agir em determinadas situações. Né? Então, o brincar ele possibilita essa imitação da vida, mas de uma forma menos pesada do que a própria realidade, né? Mesmo porque no brincar você pode parar de brincar quando você quiser, você pode... o brincar fantasioso, por exemplo, te tira um pouco, né? Te descola um pouco do que está acontecendo. Então, usualmente, quando a gente propõe, às vezes, uma brincadeira, é muito provável que a gente vá fazer alguma interpretação, nós psicólogos, né? Você que está estudando sobre isso, é muito provável que você vai fazer alguma interpretação, alguma colocação, não diretamente à criança, né? Mas você que é essa pessoa, você que começa inicialmente com a cena, né? Então a criança criou uma história ali. O que está acontecendo aí? Quem são essas pessoas? Né? Então, não suponha que é a criança que está se projetando, porque com isso você afasta. Então, pelo brincar, ela se afasta, e isso ela se afasta exatamente do que está fazendo ela sofrer. Então, esse afastamento, mas ela está mostrando o que está acontecendo. Então, esse afastamento te possibilita a você poder trabalhar sem que ela sinta, não estou falando nada de mim, né? Estou criando uma hipótese de que, né, é um amigo meu, acontece tal coisa num reino tão distante, né? Então isso é importante para a gente prestar atenção, para a gente perceber o quanto a gente pode se aproximar trazendo para a realidade e o quanto a fantasia pode ser uma ferramenta útil para poder trabalhar esses aspectos que a criança está precisando entender, né, que é sobre a vida dela. O mais saudável é quando a criança consegue expressar suas fantasias através de brincadeiras organizadas, com sequência lógica, utilizando brinquedos ou objetos que podem modificar a sua função de acordo com a sua necessidade de expressão, mostrando uma variedade de recursos egóicos e uma significativa riqueza interna, sem necessidade de romper a mecanismos de controle excessivos. Então, aí a Berasturi está trazendo uma dica para a gente, né, de que as melhores crianças para se trabalhar, ou seja, as crianças que têm melhores, que eu digo assim, é que as crianças são crianças que não estão com tanto sofrimento psíquico, né? São aquelas que conseguem expressar suas fantasias
por meio das brincadeiras organizadas. Então, correlacionando com o que a gente viu no começo do semestre sobre a questão do apego, então, crianças, por exemplo, com apego desorganizado, apego evitativo, pode ser que elas, na hora de expressar-se na brincadeira, né, elas demonstrem essa dificuldade de trazer uma fantasia na brincadeira. Elas possam tender a ficar mais rígidas, com aspectos menos simbólicos, né? Então, essa é só uma sugestão para a gente correlacionar, porque se você perceber que a criança não está sendo muito simbólica, ou, né, ou não tá conseguindo imaginar, né, hipoteticamente, né, então tem alguns dados. Então, pode ser por conta dessa formação de apego mais inseguro e que talvez ela não esteja conseguindo criar um bom vínculo com o terapeuta. Pode ser porque ela fica muito racional, pode ser que o terapeuta também não esteja conseguindo oferecer também esse bom vínculo, também pode ser que seja da parte dele, e pode ser também que a criança esteja com mais dificuldade por conta até da estrutura psíquica dela ou a estrutura que ela está vindo a construir, né? Então, uma estrutura psíquica que é mais ligada à psicose, né, com traços psicóticos, tende a ser mais concreto e menos simbólico. Então, o simbólico é o que vai facilitar para a criança expressar também esse mundo que ela está trazendo, né, esse mundo que ela observa, mas é um mundo com uma lógica baseada no que ela acredita, né? Não é uma lógica ainda compartilhada da realidade totalmente compartilhada, né? Por isso vale nas fantasias, né, acreditar em seres mágicos, no anímico, né, inicialmente. Depois a criança vai evoluindo, vai se desenvolvendo, e aí a tendência é que ela diminua também esse uso das fantasias e se apegue mais a fatos, né, da realidade objetiva e consiga superar na medida do possível as dificuldades. Aqui também a Berasturi fala que pouco adaptada é a criança que fixa certos comportamentos ou ações lúdicas de maneira rígida para expressar uma mesma fantasia. Mostra grandes dificuldades para aproveitar ou modificar os atributos dos brinquedos. Então, ela não consegue pensar, é uma criança mais rígida também, né, que ela está falando, então ela não consegue pensar de forma diferente. Então, aquilo que é sempre aquilo que é, não dá para você mudar, né? Então, o tronco da árvore precisa ser sempre marrom, por exemplo. A folha da árvore precisa ser sempre verde, porque não dá para imaginar, por exemplo, que uma árvore possa voar, uma árvore possa ser vermelha, ou cor-de-rosa, enfim, porque a criança está se restringindo na fantasia, e isso pode estar indicando, né, uma dificuldade emocional que tem a ver com uma estrutura psíquica que está se formando ou que já se formou, que tem mais dificuldade de adaptação. Quanto menos dificuldade for, mais a criança consegue se moldar, né, ao ambiente de uma forma menos sofrida. Quanto mais difícil for, né, quanto menos adaptada ela for, mais ela vai ficar enrijecida. E a terapia serve para isso também, para ajudar a tirar um pouco desse enrijecimento, que pode estar ligado a medos, né, defesas, e até mesmo aquilo que a gente estava falando do padrão evitativo. Às vezes tem a ver com a história de vida da criança. Se ela se permitir fantasiar, quem ajuda ela a voltar, né? Quem ajuda ela a construir um mundo externo e interno, né? Essa interação de uma forma que estimule ela. Então, por isso a importância do brincar, porque é pelo brincar que a criança demonstra a fantasia dela, né? A gente tem falando aqui, né? Isso demonstra um ego pobre em recursos frente à ansiedade, resultando na escolha de brinquedos e jogos monótonos e pouco criativos. Então, são crianças, por exemplo, que ficam muito fechadas em brinquedos que as regras são claras e que não tem muito o que fantasiar, não tem muito o que trazer, porque elas têm medo de se perder,
né, e não ser amparadas. Então, por isso a importância do terapeuta ter essa postura continente e facilitar que ela se sinta amparada e que ela possa trazer o que está no mundo dela, né, toda a complexidade do mundo dela. Crianças com funcionamento psicótico procuram jogos estereotipados, aí que a gente estava falando, né, e perseverantes, esses jogos que perseverantes não no sentido propriamente, tá? Propriamente de que perdeu, ele vai ganhar agora. Perdeu, ele vai tentar. Perseverante no sentido de ser sempre igual, né? Sempre são o mesmo jogo, mesma regra, mesma coisa. Tá? Então, isso a gente... Não que você vai associar... tá querendo brincar da mesma coisa, então é psicótico. Não. Tudo é para observar, tudo é para criar hipóteses e a gente tentar colocar em prática essas hipóteses para saber, né, investigando se tem sentido ou não e de que forma a gente pode ajudar. O caso aqui que a gente está falando é que a criança fica muito enrijecida, que é uma característica. Às vezes, o enrijecimento, ela querer brincar da mesma coisa várias vezes e todas as sessões ela quer brincar da mesma coisa, pode estar ligada a uma repetição de algo traumático que ela quer entender, por exemplo. Ela quer compreender melhor porque determinada coisa está acontecendo, ela quer se ver de uma forma diferente, ou então, por exemplo, um exemplo aqui, um menino que quer jogar, ele percebeu que ele consegue jogar chute a gol com o terapeuta dele e ele ganha todas as vezes porque o terapeuta dele não tem muita habilidade de futebol, enfim. E ele quer jogar sempre. Né? Então pode ser que não seja um psicótico, mas a gente está falando às vezes de alguém que só fica bem nessa posição de quem está ganhando, de quem está conseguindo vencer de alguém, né? E deixando alguém ali menor do que ele. Então pode ser uma interpretação possível para a gente entender por que esses jogos estão se repetindo, tá? Só pensa por quê, mas a gente está trabalhando aqui também a Berasturi levantando uma outra hipótese. Aqui é importante que eu até grifei, né? Os psicóticos, né? Ou as crianças com funcionamento psicótico, elas não procuram socialização e nem flexibilização nas atividades. Então, essa é uma outra característica de crianças que são mais enrijecidas, porque quanto mais você socializar, mais você vai ter que fazer adaptações, né? E essas adaptações são sempre complexas, né? Porque você vai ter que se submeter muitas vezes à vontade do outro, porque também não pode ser sempre o que você quer jogar e o que você quer brincar. E aí tem coisas que você vai precisar do outro para que ele jogue a bola para você, para que você possa fazer o passe, por exemplo. Então isso assusta um pouco as crianças que são mais voltadas para o individual, até por medo de confiar e medo de se readaptar. Aqui tem, né? A tolerância à frustração e a adequação à realidade são indicadores que têm relação com a aceitação ou não das instruções e enquadramento da hora do jogo, assim como da aceitação dos limites do próprio papel e do papel do outro, da separação dos pais, do tempo de início e fim, resultado dos jogos, etc. Isso é uma questão interessante que o brincar possibilita também esse limite no tempo. Você não pode brincar toda hora, 24 horas. Né? Então a criança vai perceber que o brincar tem esse limite. Tem o limite da regra, né? Tem o limite do papel que o outro desempenha, que papel você desempenha. Então, isso facilita na construção do sentimento de tolerância à frustração, que é algo muito difícil para as crianças, né, conseguir conter esse sentimento de ódio mobilizado pela intolerância à frustração, né, pela frustração que vem e possibilita esse ódio. Então, é importante a gente ajudar a criança a se expressar no brincar e perceber que o brincar tem essa função, inclusive, de possibilitar a construção da tolerância à frustração. Vamos falar um pouco sobre o setting, né, sobre o cenário. O cenário aqui, a Berasturi ensina a gente. Como é que a gente faz, né? A sala tem que ser o mais acolhedora possível, com espaço para que a criança brinque.
Deve-se dispor de infraestrutura para que ela possa guardar os brinquedos e lavar as mãos, além de móveis adaptados para as crianças. Não precisa ser uma sala rica, tá? Precisa ser uma sala possível. Então precisa ser uma sala que tenha um espaço, né? Que se precisa lavar a mão porque vai brincar com tinta, pensa como é que a criança vai fazer para lavar a mão. De preferência, né, arejada, com privacidade. Então, não quer dizer que numa instituição mais pobre você possa fazer o atendimento? Claro que pode, né? O importante é você atender a criança, mas é importante você considerar que a sala tem que ser o mais acolhedora possível, porque é ali que ela vai se expressar. Tá? Então não pode ser um lugar que todo mundo escute, que tenha muita passagem, que tenha toda hora a gente abrindo e fechando a porta, porque fica difícil de se expressar. Né? Então, por mais que pareça que a criança às vezes não está percebendo, mas ela tá ali numa psicoterapia. Então ninguém gosta de ser atrapalhado, né? Em nenhum momento da terapia, não gosta que atrapalhem o sigilo, né? A privacidade. Então tudo isso também na sala precisa ser cuidado, tá? Materiais essenciais para observação lúdica. Não falei que a gente ia trabalhar os materiais? Então vamos lá. Se você for fazer uma observação lúdica, não se esquece. Cubos, pode ser aquele Lego ou qualquer um mais em conta, tá? O mais importante é você colocar, você pode colocar cubos, né? Para a criança brincar e também peças de montar. Então pode ser o Lego, pode ser outro brinquedo de loja de 99, mas que a criança possa montar, criar alguma coisa, tá? A partir de tijolinho, de cubinho, de Lego, você que sabe, coisas que possam montar. Massinha, você pode substituir massinha se você tiver como limpar, tiver como manejar, você pode substituir a massinha por argila, o que é bem rico também de trabalhar, porque vai mobilizar aspectos bem primitivos da criança. Lápis, papel, lápis de cor, borracha, cola, alguns bonecos pequenos, bonecos não estruturados, né? Então, o que são bonecos não estruturados? Que lembrem algum personagem. Então, de preferência, né, bonecos de pano, bonecos que não tenham uma aparência específica, que dê já uma dica para a criança do que é. Mas se não tiver jeito, né, pegou uma doação, estou na instituição que é super pobre, conseguiu uma doação e tem os bonecos pequenos, sei lá, de algum personagem. Tudo bem, pode pôr, né? Só considera que o mais importante é o sentido que a criança dá. Mas seria interessante também a criança trabalhar com brinquedos não estruturados. Mas se não tiver problema, não tem problema, tá? Paninho para você secar, porque a criança vai brincar com água, né? Porque vai lavar o pincel e tal, quando vai brincar com tinta, né? Enfim. Tesoura, 2 tesouras de preferência, uma para você e uma para ela, né? Barbante, autos que eu coloquei, carrinhos, tacinhas, pratinhos, talheres e apontador. Esses são os brinquedos mais básicos para você ter na sua sala lúdica, para você poder atender as crianças de todas as idades. Tá? Então esses são os brinquedos mais básicos que cabem em qualquer idade. Continuando aqui, geralmente busca-se montar uma caixa, a famosa caixa lúdica, tá? Caso se trate de uma instituição, até deixei isso aqui importante, tá? É possível que a caixa seja compartilhada em horários diferentes ou na psicoterapia de grupo. Deixar claro para a criança que os materiais e a caixa são exclusivos do momento da psicoterapia. Às vezes a criança quer levar o brinquedo para casa, ou ela quer mostrar, né, para as pessoas, queria levar para a escola, tal. Deixa claro que ali é o momento da psicoterapia. Então você também não se esquece, não vai ficar tirando foto do que a criança desenhou, porque não pode sair, você não deixa a criança sair, você vai tirar uma foto, né? Então, tem que preservar bastante o sigilo. Preserva bastante o sigilo e isso também é importante porque vai ser um limitador, ajuda a criança a trabalhar com a tolerância à frustração. O corpo dela
ele é limitado ao tempo ali da terapia. Não dá para ela levar um desenho, levar um conteúdo para fora todas as vezes, né? Ela precisa considerar que acabou a sessão, as coisas ficam ali, tá? Então é importante você guardar essa informação. Outra coisa, e guardar os brinquedos também. Outra coisa, é importante que a criança guarde os brinquedos quando termina, e você pode ajudá-la, e eu considero até muito legal se você propõe isso, de você ajudando, né? Isso mostra um acolhimento, um companheirismo, né? Uma continência legal. E sempre considerar que o setting precisa ser preservado. A Berasturi sugere perguntar aos pais sobre os brinquedos que a criança gosta de brincar em casa e colocar na caixa, se possível, tá? Então, porque isso facilita aquela ponte que eu falei para vocês na outra aula, a ponte que vai aproximando o psicólogo da criança que está começando ali o atendimento, tá? No próximo vídeo, a gente vai continuar falando um pouco sobre os brinquedos e nós vamos continuar falando sobre essa tarefa do brincar, sobre os testes, né? O que geralmente se aplica no processo de psicoterapia infantil. Até daqui a pouco.